No segmento anterior, eu estava explicando que a probabilidade de uma nova referência ser para uma página que tem K referências é proporcional a KPK. Mas agora eu quero falar não só proporcional a, eu quero falar realmente de uma probabilidade. Então, para falar de uma probabilidade, eu vou ter que normalizar o valor de KPK, porque eu sei que o somatório de KPK tem que ser igual a 1, correto? Então, se eu pegar o KPK e dividir pelo somatório de KPK, eu terei este valor. Aliás, não é o somatório de KPK que é 1, mas o somatório de tudo isso aqui que eu tenho aqui, se for igual a 1, eu posso considerar como sendo uma probabilidade. Então, aqui eu estou simplesmente normalizando pelo somatório de KPK para eu falar de probabilidade. Então, esse termo aqui é a probabilidade que uma nova página referencia qualquer página com K referências. Pronto. Agora podemos passar para o próximo passo. Quando uma nova página aparece, eu vou supor que ela vai se autorreferenciar. Por quê? Porque se eu tiver... Imagine que eu não fizesse isso. Vamos supor que uma página aparece nova com 0 referências. Okay? Ela tem K igual a 0. Como novas páginas que surgirem terão probabilidade proporcional a KPK de se juntar ou de referenciar essa página que está com 0, eu vou continuar com 0. Se eu estou com 0 e eu vou continuar proporcional a K, que é 0, eu nunca vou sair do 0. Então, para evitar isso, a gente vai dizer que uma nova página que aparece, ela se autorreferencia, portanto, ela nasce com K igual a 1, e, portanto, eu mudo um pouco aquela probabilidade que eu tinha aqui em cima, eu vou mudar para usar K mais 1. K mais 1 PK dividido pelo somatório de K mais 1 PK é a probabilidade, portanto, de eu ter K referências. Ok. Examine esse denominador aqui. Examine esse negócio. Somatório de K mais 1 PK. Isso é igual ao somatório de KPK mais o somatório de PK. Correto? O somatório de PK é simplesmente 1. E o somatório de KPK, pela própria definição, é M. Quer dizer, é a minha média. É a média de referências. Correto? Portanto, a probabilidade que uma nova página referencia uma página com K referências vai ser, pega essa mesma expressão aqui de cima, só que no denominador eu terei agora simplesmente M mais 1. Ok? Agora, essa nova página que pintou, ela não tem uma única referência. Quando ela nasce, ela tem, na média, M novas referências. Lembra que eu falei que M é a média das referências que uma página tem. Então, quando uma página nasce, ela vai nascer, na média, também com M novas referências. Portanto, se eu quiser ver qual é a probabilidade de esta nova página referenciar uma página qualquer com K referências, eu vou ter que multiplicar o que eu tinha antes por M, porque eu tenho M referências novas que nascem de uma mesma vez, né, de vez, ao mesmo momento quando uma página nova surge. Portanto, essa agora é a probabilidade de essa nova página apontar para uma página com K referências. Ok? Muito bem, nós podemos agora substituir, portanto, o que a gente tinha antes. Lembra da diferença? Eu estava falando antes da diferença entre NKN mais 1 e NK, que é quantas páginas eu terei a mais com K referências quando eu passo do tamanho N para o tamanho N mais 1. Eu pego a equação ou a relação que eu tinha antes e eu vou substituir aqui esta probabilidade e eu vou ter simplesmente essa equação que eu estou chamando de asterisco aqui, ok? Esta relação aqui. Agora a gente vai para N grande, eu quero que N suma, tá? Para N sumir, eu simplesmente digo, quando N é muito grande, você concorda que PK não vai se mexer? Quer dizer, a probabilidade, quando eu tenho 1 bilhão de páginas na web,
A fração que tem K referências não vai mudar se eu aumentar uma página nesse bilhão de páginas. Então eu tenho que pkn mais 1 é aproximadamente igual a pkn, portanto eu posso escrever isso daqui, posso escrever que isso daqui é aproximadamente igual a pkn. Se você substituir aqui pkn, você vai ter n mais 1 pkn menos n pkn, sobrou, portanto, apenas o pkn. Substituindo, eu tenho agora o seguinte, o pk, se eu substituir aqui em cima, pk vai ser igual a m, aqui, ó, se você substituir aqui, pega isso aqui, substitui pk, você vai ter esta expressão, ou então, finalmente, esta expressão. E agora sim, você pode ver que eu tenho uma relação de recorrência. Eu tenho uma relação de recorrência com k. O késimo p, né, o p sub k, é uma função do próprio k e do pk menos 1. Então, essa é a relação de recorrência e a gente pode achar, eu não vou mostrar isso aqui, podemos achar essa solução aqui para pk. E essa coisa feiona, nós podemos mostrar na realidade que é proporcional a k elevado a uma constante. K elevado a uma constante. A gente chama isso aqui uma power law. pk é proporcional a k elevado a uma certa potência, ok? Então a gente chama isso uma power law. E a power law você pode verificar graficamente se você coloca aqui k na horizontal e você coloca pk na vertical e você usa uma escala logarítmica nos dois eixos, log-log, você vai ver que a relação, o valor de pk versus k, tende a uma linha reta. Uma linha reta. Tá vendo aqui tende a uma linha reta, aqui também, aqui também. Isso aqui, na verdade, esse gráfico à esquerda é da colaboração entre atores que participam do mesmo filme. Tem gente muito famosa, por exemplo, que vai ter ligações com muito mais atores, por exemplo, sei lá, Leonardo DiCaprio, hoje em 2013, e você vai ter gente que vai ter relação com muito poucos outros atores, porque são atores muito menos conhecidos, então você vai ter alguns atores com muitas referências e alguns atores com poucas referências. Muitos atores com poucas referências e alguns poucos atores com uma enormidade de referências. Aqui está a web, né? O gráfico do meio é a web e o gráfico à direita é a grade elétrica, as conexões entre as redes elétricas, as subestações conectadas por linhas de transmissão. Então, o que faz uma power law interessante, para a gente terminar a discussão aqui desse resultado, é que você tem o que a gente chama invariância de escala. Invariância de escala significa... você deve ter visto talvez um fractal, né? Um fractal tem essa questão de invariância de escala. Quando você muda de escala, você acha as mesmas estruturas. Você se aprofunda, você acha as mesmas estruturas no nível macro e no nível micro. Então, o mesmo comportamento se reproduz em todas as escalas e é isso que acontece com uma power law. Nós temos o que a gente chama também uma distribuição com fat tail. Eu não posso esquecer da cauda. Não é como uma distribuição normal, por exemplo, em que a cauda vai para zero muito rapidamente. Embora a cauda vá para zero numa distribuição com fat tail, digamos uma distribuição Pareto, por exemplo, eu não posso ignorar essa fat tail, porque até para valores muito grandes de K, eu terei uma probabilidade não zero de ter alguém com aquele K. Portanto, na web, por exemplo, tem muito poucos sites com uma enormidade de páginas, mas eles são importantes. Embora sejam poucos, eles têm uma enormidade tão grande de referências que eles ditam o comportamento da rede e a gente chama isso, portanto, invariância de escala, power law e um tipo de distribuição bastante interessante. Ok. Terminando com o assunto validação,
Eu não tenho muitos dados aqui, mas o Price tentou fazer validação, ele achou que os resultados que ele modelou eram consistentes com os dados que ele achou do Science Citation Index. E se você examina o trabalho muito interessante de Barabasi e Albert, tem mais validação no paper deles, vocês podem ver aqui, bastante interessante. Muito obrigado.